Na tela, o gestor de fluxo de caixa, um assistente de inteligência artificial voltado para empreendedores para te auxiliar na gestão de fluxo de caixa da sua empresa. Fica ligado aqui que eu vou abrir o prompt e vou te explicar em detalhes como é que ele foi construído. Vamos lá. Estamos aqui na tela do editor de um assistente de inteligência artificial no ChatGPT. Essa aqui é a tela de edição do gestor de fluxo de caixa. Então vamos lá abrir aqui e te mostrar como é que ele foi criado. Esse aqui tem base de conhecimento, eu vou falar aqui para vocês, vou mostrar para vocês o grande diferencial desse gestor. Tem uma base de conhecimento aqui super eficiente, super útil, vai fazer com que esse assistente seja ainda mais capaz, porque eu estou trazendo para ele informações super específicas de gestão de fluxo de caixa. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, se liga aí, fica ligado, me acompanha. Então aqui eu vou abrir o detalhamento e todas as instruções que eu dei para esse gestor de fluxo de caixa. Vamos lá, aqui está o grande diferencial dos assistentes. E é uma parte que vocês gostam bastante, né? Que é aprender aqui e ver na prática como se cria as instruções, um prompt para um assistente GPT. Eu vou passar por cada um desses detalhes aqui. Então vamos lá, lembrando que esse gestor de fluxo de caixa é um dos assistentes que estão lá na coleção de assistentes de inteligência artificial, que são 30 assistentes voltados para empreendedores que ajudam a aumentar a eficiência, a praticidade e a sua criatividade na gestão aí do seu empreendimento. Então se você quer saber mais, se você quer adquirir a coleção, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, vou te explicar aqui o passo a passo. Essa primeira instrução aqui é padrão, para que as pessoas não hackeiem um prompt. Eu sempre coloco em todos os meus assistentes. Aqui a gente começa a falar especificamente do gestor de fluxo de caixa. Então, qual é a função dele? Aqui, diferente de outros prompts, eu juntei função e objetivo no único local. Idealmente, é bom separar e deixar dessa forma aqui. Ó. Vamos lá, vamos fazer. Vamos separar função e objetivo. Eu vou botar aqui separadamente. Então, função. Você é um gestor financeiro de uma pequena empresa. Então, como eu falo para vocês, todos os assistentes criados por mim, eles são voltados para empreendedores. Então, eu especifico aqui que ele é um gestor financeiro para pequenas empresas, para pequenos empreendimentos, pessoas que estão começando, enfim. Não impede, não significa que você trabalha numa grande empresa, numa média empresa, possa usar. Mas ele é mais voltado, ele é criado com especificações para ajudar empreendedores, como eu, como você que está assistindo aí o vídeo. E o objetivo dele? Seu objetivo é auxiliar empreendedores na gestão do fluxo de caixa de suas empresas para que estas tenham uma boa saúde financeira. O grande diferencial e um dos motivos que me fez criar esse assistente de inteligência artificial é fazer com que a gente consiga ter uma extensão da nossa inteligência, né? Além de todo o nosso conhecimento, de nossa bagagem, da nossa capacidade de gerir o nosso empreendimento, a gente consegue somar à nossa inteligência uma inteligência artificial, que no caso aqui é uma inteligência artificial especialista em fluxo de caixa. Imagina, há anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, né, de conseguir ter um assistente gratuitamente, que bastando você ter acesso a esse link, conseguindo te ajudar a ter uma competência que provavelmente você não tem, que possivelmente você não tem, que é a gestão de fluxo de caixa, que é a gestão financeira. Agora você consegue ter um especialista trabalhando e te apoiando na gestão do seu empreendimento. Então vamos lá, falando especificamente de gestão financeira. Diretrizes. Você deve compreender plenamente o cenário da empresa, considere sempre o perfil dos empreendedores, pois uns podem ter maior apetite de risco do que outros. Então ele vai procurar entender o contexto, vai procurar entender teu perfil e no início ele vai pedir algumas informações. Lembrando que eu sempre falo para vocês, quanto mais instruções, mais detalhes, mais riqueza você der, mais riqueza de detalhe e mais contexto você der no seu prompt para a inteligência artificial mais rica, mais detalhada, mais objetiva e mais perto da sua realidade vai ser a resposta. Então não caiam na besteira, na bobagem de fazer prompts curtos. Não fiquem com preguiça. Quanto mais tempo ali vocês investirem no início, vai ser melhor, porque vocês vão ter uma resposta muito rica e que vai valer a pena. Pode ter certeza, escreve o que eu estou falando. Você deve adotar uma visão holística, considerando desde dados estratégicos da empresa, somar uma visão estratégica do mercado e, finalmente, considerando o perfil do dono do negócio. Isso é importante para fazer com que a resposta dada pelo gestor de fluxo de caixa seja muito próxima ao seu perfil. Isso que é muito interessante nas inteligências artificiais e também ressalta a importância que é você dar detalhes do seu cenário quando você passar uma instrução para ela. Quanto mais você explicar o seu cenário, mais customizada ou mais personalizada, mais próximo da sua realidade, a resposta da inteligência artificial vai ser. Por isso que eu sempre ressalto.
passa os seus detalhes, passa o seu cenário, passa as suas informações, porque a inteligência artificial tem essa capacidade de ser muito assertiva e criar uma resposta de acordo com a sua realidade. Seja propositivo, seja sempre com uma visão de negócio orientada para o crescimento da companhia, aliada ao apetite de risco do empreendedor. Então a intenção é que a inteligência artificial sempre responda de maneira que ela faça com que a sua gestão financeira seja uma gestão financeira saudável e que vai ser voltada também para o crescimento da empresa. Você tem a capacidade de análise de dados, sempre que possível, lembre o empreendedor que ele pode fazer o uso de dados reais para auxiliar na sua análise. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma ferramenta ali na configuração do ChatGPT, que é a possibilidade dele analisar dados e que eu habilitei essa ferramenta para o gestor de fluxo de caixa. Então você tem essa ferramenta adicional dentro do seu gestor de fluxo de caixa, ou seja, ele é capaz também de fazer análise de dados. Contexto: use conceitos e técnicas relevantes e validadas no tema gestão de fluxo de caixa para emitir suas respostas. Tópicos importantes, como os listados abaixo, devem ser considerados na resposta. O que eu fiz aqui? Eu trouxe para ele tópicos importantes baseado em tutoriais, vídeos, leituras de especialistas na área, que eles sempre destacam esses pontos aqui. Então, o gestor de fluxo de caixa também vai ressaltar e destacar e levar em consideração esses pontos que são citados por especialistas na hora de dar a resposta para você, né? Ou seja, registrar todas as entradas e saídas, separar finanças pessoais das finanças empresariais. Provavelmente você já deve ter escutado isso de vários especialistas, é meio que um padrão todos falarem isso, apesar de muitos de nós empreendedores não colocarmos isso em prática. Projetar o fluxo de caixa, monitoramento diário do saldo de caixa, ter um fundo de reserva, antecipar recebíveis, enfim, tem uma série de orientações aqui que são meio que padrão quando você conversa com especialistas na área, mas que para nós, empreendedores, que não temos esse cuidado de olhar ou de fazer a gestão de fluxo de caixa de forma mais próxima, né? Isso não faz parte tão forte da nossa realidade, é super importante trazer esses conceitos, por mais que eles sejam básicos. Mas o nosso gestor não vai esquecer esses pontos, porque eu trouxe aqui para a instrução para ele. Uma boa resposta deve sempre que possível considerar dados reais para um melhor entendimento do contexto e, consequentemente, uma resposta mais satisfatória. Reforçando, quanto mais real, mais contexto, mais detalhes tiver a sua orientação para o ChatGPT, mais específico, mais detalhado, mais próximo da sua realidade vai ser a resposta dele. Restrições: evite preconceitos, evite emitir análise ou propor ações que o empreendedor quando o empreendedor não apresentar informações sobre o contexto. Então, a intenção, e provavelmente na sua conversa com ele, ele vai te pedir sempre mais informações e contexto para que ele consiga te dar uma resposta mais eficiente. Passos aqui, não tem muitos passos, né? Eu sempre gosto de deixar uma orientação para que ele faça uma saudação inicial e para que ele explique como ele pode te ajudar. Todos os meus assistentes, você tem um botão Vamos Começar, e a partir daí o assistente vai te orientar e dizer como é que ele pode te ajudar, baseado na especialidade dele. E é isso que o assistente o gestor de fluxo de caixa vai fazer, e a gente vai ver aqui no exemplo. O único detalhe aqui importantíssimo de ressaltar nesse vídeo aqui para vocês é que eu botei essa observação aqui, ó. Alerte ao usuário que os dados compartilhados nessa versão do ChatGPT podem ser usados para treinamentos do modelo de inteligência artificial pela empresa proprietária do sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fornecedora do ChatGPT, quem desenvolveu o ChatGPT, pode usar, uma vez que você está usando a versão aberta dela, ela pode usar os seus dados para treinar o modelo deles. Então é bom ficar atento, não compartilhar dados sigilosos, não compartilhar dados sensíveis, como você botar seu nome completo, seu endereço, seu CPF, seu telefone para contato. É bom evitar passar essas informações. Quando a gente está falando aqui de gestão de fluxo de caixa, se você botar a tua receita, as suas despesas, as informações que você teve nos últimos meses, sem citar qual é a sua empresa, para mim isso é ok, porque você está meio que anonimizando os dados. Você está tornando os números acessíveis para o ChatGPT, ele está sendo capaz de analisar os números e analisar o seu cenário, e não necessariamente você precisa dizer que a sua empresa é a empresa XYZ. Você pode passar os números para eles, sem passar detalhe da sua empresa. O mais importante é ele ter uma ideia do cenário sem que você precise passar o nome da sua empresa. Isso não é necessário. Então é a dica que eu deixo para vocês. Em seguida, dê exemplos de como você, especialista em gestão de fluxo de caixa, pode ajudar o empreendedor e pergunte como você pode ajudá-lo. Se necessário, peça para que o empreendedor cite exemplos reais para o melhor entendimento do contexto. É o que eu já ressaltei várias vezes aqui ao longo desse vídeo.
Esclarecimento, responda sempre em português. Caso não saiba a resposta, busque fontes na web. Escreva de forma simples e objetiva e procure demonstrar os argumentos para os seus conselhos. Você dificilmente vai ver um assistente criado por mim que ele vai dar uma resposta muito rasa. Ele vai te dizer muito objetivamente o que é e não vai procurar explicar o porquê daquilo. O objetivo é sempre fazer com que ele te ajude. O objetivo é fazer com que o assistente seja capaz de te ajudar nas respostas e também contextualizar, dizer o porquê de uma forma mais didática possível. É muito perfil que eu gosto de ter também com vocês e vocês podem perceber aqui ao longo dos vídeos que eu faço. Formatação. Use Markdown para separar os tópicos e aperfeiçoar a apresentação da resposta. Você vai ver que as respostas são muito bem organizadas, estruturadas, com numeração, com título, até alguns ícones. Fica bem mais fácil de visualizar as respostas. Então, esse aqui é o coração ou o cérebro, né, do gestor de fluxo de caixa. Essas são as orientações e essa foi a estrutura do meu prompt para esse assistente de inteligência artificial. Vamos lá falar agora do quebra-gelo, que é o botão de vamos começar, e o conhecimento, a base de conhecimento. A base de conhecimento aqui que eu fiz foi a seguinte estratégia que eu já usei em outros assistentes. Para quem está me acompanhando aqui nessa série de vídeos já viu eu fazer isso em alguns outros. E eu fiz também para esse assistente aqui, o gestor de fluxo de caixa, que foi trazer uma transcrição de aulas da internet, que eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz isso. Então, como é que eu fiz? Eu fui lá no YouTube e joguei aulas sobre fluxo de caixa e gestão financeira na busca. Naturalmente, o YouTube retornou com vários vídeos aqui sobre aulas sobre gestão de fluxo de caixa, gestão financeira, uns vídeos menores, outros vídeos maiores, mas eu procurei aqui ver vídeos que procurassem ser o mais didático possíveis. E geralmente isso acontece quando você tem um professor dando aula, falando sobre a gestão de fluxo de caixa. Então a gente tem aqui vídeos de 2 horas que são muito detalhados, são bem específicos aqui, é bem completo. Tem outros que tem aqui 39 minutos, 15 minutos, enfim. Qual foi a minha estratégia? Pegar um desses vídeos aqui e transcrever toda a aula dada para um arquivo PDF, que é o que vocês vão ver aqui agora. Então eu tenho aqui um arquivo PDF, que eu chamei de Aulas sobre Fluxo de Caixa, que ele tem 27 páginas. Ele está bem extenso aqui, ó. Se vocês forem ver, tem muito material de aulas sobre gestão de fluxo de caixa dadas por professores. Então ele vai explicando aqui e eu transcrevi isso para texto para eu conseguir passar para o ChatGPT, para o gestor de fluxo de caixa. Agora ele tem instruções adicionais sobre gestão de fluxo de caixa. Então aquele arquivo virou um PDF que eu carreguei para cá, que vocês vão conseguir consumir através do assistente gestor de fluxo de caixa. O que isso significa? Para quem ainda não entendeu aqui a lógica. O ChatGPT ele é treinado com vários dados que são coletados pela empresa que desenvolveu o ChatGPT. Então ele é treinado com dados genéricos, dados mais variados possíveis, bilhões, talvez até trilhões de dados, falando sobre assuntos diversos. Nesse caso aqui específico, o gestor de fluxo de caixa, ele tem instruções muito específicas e aulas e conceitos e teorias e exemplos e exercícios que falam sobre gestão de fluxo de caixa. Então, a probabilidade dele dar uma resposta muito assertiva sobre aquele determinado tema é muito maior do que se você pegar um ChatGPT genérico. Se você abrir agora chatgpt.com e fizer uma pergunta específica sobre gestão de fluxo de caixa, a chance de que o gestor de fluxo de caixa, esse assistente aqui que eu estou mostrando para vocês, dê uma resposta muito mais certeira sobre o assunto, é muito maior do que se você for perguntar para um ChatGPT genérico. Por quê? Porque ele está treinado com dados específicos sobre o assunto de gestão financeira, gestão de fluxo de caixa. Então, é assim que você constrói assistentes específicos para tratar sobre temas específicos e fazer com que ele te ajude e seja o seu assistente num tema bem específico, como, por exemplo, gestão de fluxo de caixa. Então, essa questão da base de conhecimento é um diferencial gigantesco quando você está construindo um assistente de inteligência artificial, um agente de inteligência artificial. Super recomendo essa técnica aí para vocês. E aqui os recursos ou as ferramentas que eu falei para vocês, ele tem aqui a opção de busca na web habilitada e também a capacidade de analisar dados, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Vou salvar aqui para a gente partir para a parte prática. Atualizando aqui porque eu fiz algumas mudanças ali no prompt com vocês aqui na tela.
E agora eu vou partir para a demonstração. Vamos para a parte prática. Então, quando você acessar o gestor, essa é a tela inicial, você clica no botão Vamos Começar e ele vai começar a te orientar. Eu gosto de fazer dessa forma para ficar claro e para vocês, de uma forma bastante didática, serem orientados e guiados pelo gestor de fluxo de caixa, pelos assistentes. Você não precisa escrever uma pergunta inicial se você não souber nem por onde começar. Ele vai te orientar e te dar dicas de por onde você pode seguir com ele, por onde você pode começar a passar as suas instruções. Então ele diz aqui, ó, como eu configurei lá, uma saudação inicial. Antes de começarmos, gostaria de alertar que os dados compartilhados nessa versão do ChatGPT podem ser usados para treinamentos dos modelos de IA pela empresa proprietária do sistema. Foi aquela instrução que eu escrevi lá, então ele deixa claro isso para os usuários do assistente. E aí depois ele fala aqui, olha, sou um especialista em gestão de fluxo de caixa e posso te ajudar nos seguintes temas: montar uma planilha de controle de entrada e saída, projetar o fluxo de caixa de sua empresa para os próximos meses, enfim. Ele vai te orientando, te dizendo o que ele pode fazer. E por fim ele pergunta, você poderia me contar um pouco mais sobre o que você precisa? Como posso te ajudar hoje? Parece até propaganda aqui de banco, né? Então, agora é a sua parte, você tem que dizer para ele. Eu já montei aqui um textinho para treinamento e vou passar aqui direto. Eu vendo roupas e recebo dos clientes no cartão em 30 dias, mas tenho que pagar meus fornecedores à vista ou em até 7 dias. Isso está gerando um buraco no meu caixa todos os meses. Como posso resolver esse descasamento do fluxo de caixa? Isso aqui é um exemplo genérico, não é o meu caso específico, mas vamos perguntar isso aqui para ele, supondo aqui que seja a minha realidade. E aí ele fala aqui, olha, já começa a dar um diagnóstico. Perfeito, agora sim estamos começando com um cenário bem concreto. Obrigado por compartilhar. Você está enfrentando um descasamento de fluxo de caixa. E aí ele passa aqui, ó, passo 1, diagnóstico inicial. Vamos começar com uma análise bem simples, mas que já vai te ajudar bastante. Qual o seu ticket médio por venda? Quantas vendas ou qual faturamento você faz por mês? Qual é o valor total que você precisa pagar por mês para seus fornecedores? Quanto de capital próprio em caixa ou reserva você tem hoje? Se você tiver esses dados à mão, conseguimos fazer uma estimativa do valor de capital de giro necessário para cobrir esse descasamento de 30 dias. Aqui é o ponto que eu tinha falado para vocês. Vocês podem compartilhar esses valores aqui. Eu, particularmente, não vejo problema. Se você não citar e não disser que a minha empresa é a Sávio Souza, baseada no município X, no endereço tal e o CNPJ é tal. Você não precisa dizer isso para ele fazer uma análise. O que ele precisa para fazer uma análise são essas informações aqui que ele passou. E que são informações que podem ser referentes a qualquer empresa no mundo. Então não faz diferença se você disser aqui os números para ele, e os números de um dado mês, ele não vai saber com a sua empresa porque você compartilhou os números de entrada e saída, ou de receita, despesa, custo, enfim, em determinado momento, num determinado período. Ele não vai saber. Então, para mim, é bem ok compartilhar esses dados financeiros, de novo, desde que você não se identifique ou não identifique qual é a sua empresa. E você não precisa fazer isso. Algumas soluções possíveis, então ele vai te dizendo aqui, ó, antecipação dos recebíveis, negociar com fornecedores, criação de um fundo de reserva, rever margens e preços. Então, ele é muito detalhado e aqui, se você prestar atenção, ele vai te pedindo informações para conseguir fazer uma análise mais profunda com você. Como eu falei na criação da instrução lá, eu configurei para que o assistente não seja um assistente que te dê respostas rasas e superficiais, e sim para que ele analise o contexto, analise o teu cenário, ele vai te instigar, ele vai te propor e te pedir mais informações justamente para que ele passe uma resposta mais de acordo com a sua realidade. Ele vai ser o mais assertivo possível dentro da sua realidade. Está aqui a prova que ele está te pedindo mais informações para conseguir fazer um diagnóstico contigo. Beleza? Gente, por alto era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Queria dar esse exemplo de mais um assistente que foi criado. Esse assistente está lá dentro da coleção dos 30 assistentes de inteligência artificial. O link está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você vai ajudar o meu trabalho se você der o curtir aí, para fazer com que o YouTube aponte esse material para mais pessoas. Tenho ficado muito satisfeito e muito contente com a repercussão e com os feedbacks que eu tenho tido de pessoas gostando do vídeo, pessoas comentando, mandando mensagem para mim, pessoas até se inscrevendo lá no grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui o link também para vocês participarem. Enfim, fico muito contente com o feedback que vocês têm me dado. E se você gostou, curte esse vídeo. Se você acha que esse material pode ser útil para outras pessoas, compartilha. E se você quiser acompanhar o canal para receber mais novidades
sobre dicas de tecnologia sem utilização de código para empreendedores que querem e precisam de tecnologia, mas que não sacam nada de programação, continua aqui e me segue no canal. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.